Bom, agora eu tive que começar uma outra chamada ao vivo. A gente teve um problema na chamada anterior para a gente poder começar a bater papo. Peço desculpa para todo mundo que começou a conversar com a gente lá. A Janaina vai entrar aqui novamente, as pessoas vão entrar novamente e vão pedir para poder participar de novo da chamada. A gente teve um problema de conexão. Isso não tinha acontecido até agora, mas é legal, né? Todo mundo aprendendo junto. Vamos lá participar todo mundo junto de novo. A gente espera a Janaína entrar aqui, ela clica para poder adicionar a gente a chamada e a gente adiciona novamente, tá? Mas vamos lá que a gente não vai poder perder esse bate-papo aqui com o pessoal. Janaína, chama a gente, isso. Acho que agora vai. Pronto. Agora. Ah, sim. Ando? Não, agora a confusão foi resolvida. Mas vamos lá. É que tinha travado aqui e voltou. Então, eu estava explicando, Janaína, que a gente está na última semana de projeto. A gente chega no final dessa semana, a gente faz esse resumão de tudo. Os vídeos vão ficar todos disponíveis. De antemão, eu agradeço a sua participação. Eu sei que são 9 horas da noite aí. A gente está num fuso horário muito diferente e agradeço a sua disponibilidade, a sua participação e trocar um pouco de experiência com a gente. Imagina, agradeço o convite. Vamos lá. Bastante Vamos coisa lá. pra... Acho que o colégio da minha filha fez um monte de coisa legal, está acontecendo um monte de coisa, acho que vai ser bem bacana. Vamos lá. Que legal. Janaína, me explica então, em primeiro lugar, assim, Ah, a sua filha nasceu aqui no Brasil, foi isso? então, a história é a seguinte, foi assim que eu conheci, inclusive, a Elisandra, que me indicou para falar hoje contigo. Eu morei na Inglaterra por 5 anos. Então, a Isabela é nascida e viveu até os 5 anos. Ela é cidadã, inclusive inglesa. Ela conseguiu o passaporte por ter vivido lá há 5 anos. Então, a Isabela já nasceu lá, bilíngue, e de lá da Inglaterra a gente veio direto para cá. Ela nunca viveu no Brasil. Certo. Então, e você mora há quanto tempo aí na Malásia? E estamos aqui em junho, a gente completa 3 anos de Malásia. E a gente já está há 5 anos, então, total aí 9, quase 10 anos fora já do Brasil. Certo. E aí, aí na Malásia, quando você chegou em Kuala Lumpur para poder morar, a sua filha, obviamente que ela se matriculou numa escola, ela frequenta uma escola regular. Isso. O que que acontece? Aqui na Malásia, a Malásia é formada, para quem não sabe, nós estamos no sudeste da Ásia, uma dos países mais desenvolvidos aqui da Ásia, e que ele fica bem centralizado no sudeste da Ásia, então é um país com conexão com diversos outros países aqui do sudeste da Ásia. E ele é formado, né, prior, assim, a sua identidade é formada por 3 principais povos, então é um país multicultural. Ele é formado por indianos, chineses e malaios, a sua principal constituição. E depois uma mistura de gente incrível. Então, mas a língua oficial é a lei, que é o malaio, e como língua generalizada o inglês. Quase a totalidade da população fala inglês. A escola Obviamente, da, a escola da sua filha fala inglês com ela o tempo inteiro, é isso? sim, aí o que que acontece? Estrangeiros, expatriados, não podem ir para escolas locais, porque a educação é em malaio ou em mandarim. Escolas mais direcionadas para uma educação chinesa em mandarim. Então, nenhum expatriado é aceito. A criança internacional, a criança de fora, ela não é aceita na escola local. Então, as escolas aqui são obrigatoriamente privadas para estrangeiros ou as escolas internacionais, que é onde a maioria dos estrangeiros colocam os filhos. A escola da Isabela, ela, quando chegou aqui, ela foi para uma escola internacional privada Montessori, porque a gente não queria fazer uma transição muito abrupta de uma educação britânica para a educação em moldes mais chineses, que é uma educação extremamente acadêmica. Bem forçada mesmo. A criança com 4 anos, por exemplo, aqui já tem que saber ler e escrever fluentemente. Então, seria... A Isabela nem pensava com 4 anos em ler e escrever. Não era o caminho que a gente estava seguindo de educação. Então, ela começou numa educação Montessori e aí, quando ela entrou na pré-escola, ela foi na reception, ela foi para a escola que ela estuda hoje. E a escola que ela estuda hoje é de currículo britânico,
mas uma escola ainda um pouco em moldes, uma escola bastante acadêmica. Primeiro ano, a gente deu uma tremida assim nas pernas, foi meio que foi bem complicadinho, e depois ela pegou, entrou no baile e foi. Mas a educação é toda em inglês. Ela tem Bahasa, Malay e Mandarim como extracurricular, como segunda língua. A língua oficial é inglês. Então acaba que vocês falam em português com ela dentro de casa e ela fala inglês na escola e ainda tem contato com mais 2 outras línguas. Mais 2 outras línguas, exatamente. A Isabela, ela é fluente em português. A gente optou desde que ela nasceu que não teria um porquê. Para a gente, a nossa família, a gente não entende o porquê que ela não poderia ser fluente nas 2 línguas. Ela é bilíngue de nascença. A gente teve esse problema. Perfeito. E aí, há quanto tempo as escolas estão fechadas aí, em Kuala Lumpur? Quando veio a público a questão do coronavírus na China, aqui, obviamente, pela proximidade, pela relação intensa que a Malásia tem com a China, as escolas começaram a deixar opcional. Quando se soube da gravidade do problema, era opcional. Tu manda ou não manda? Eu mandei a Isabela até o governo malaio decidir que a gente ia entrar em quarentena. Então, a Isabela foi para a aula até o dia 18 de março, que quando a gente entrou em quarentena oficial. E a quarentena aqui é uma quarentena bem rígida. Ela é a quarentena que só pode sair para essencial, que é comida, saúde e deu para nada. E está funcionando. Hoje a gente teve só 33 novos casos apenas. E hoje, apesar da gente estar aqui, né, do lado da China e com essas relações intensas, 99 mortes apenas na Malásia, um país de 33 milhões de habitantes. Então, Entendo. as mortes... tá funcionando, a quarentena está rígida, a gente está com o 41º dia de quarentena hoje. E desde que ela parou de ir para a escola, o currículo daí deve ser um currículo muito, inclusive o período do ano, um período muito similar ao período europeu, quer dizer, as aulas devem terminar mais ou menos agora na metade do ano, em junho e julho, e retornam mais ou menos em julho e agosto, né? Agosto certo. Já termina o ano. Certo. Então, quer dizer, ela está nessa fase final do ano letivo dela, digamos assim, né? E desde que parou a escola, que você deixou, que o governo malaio entregou a quarentena e que determinou a quarentena, 18 de março, que você comentou, o que a escola fez a partir daí, junto com a Isabela e junto com a família? Vamos lá. No Year One, que seria o primeiro ano do ensino fundamental, se eu não me engano, porque mudou, né, bastante. Mas, então, assim, eles estão entre 6 e 7 anos, inclusive a Isabela faz aniversário amanhã ela completa 7 anos. Então, as crianças estão nessa faixa etária. O que aconteceu? A escola da Isabela preza por não ter esse contato tão intenso com tablet, celular, tananá. E é uma novidade para todo mundo. Então, no começo, na primeira semana de quarentena, que ainda tinha aula, eles optaram para não ter aula para o Year One. O Year One, por ser crianças ainda muito pequenas, eles mandaram através de... Eles têm algumas plataformas, a escola tem uma plataforma para criança pequena e tem uma plataforma que é para todos os estudantes da escola. E através da plataforma, eles iam alimentando os pais com dicas de jogos, brincadeiras, material educativo, de recreação, isso e aquilo. Só que é uma escola privada, cara, e os pais não acharam legal, porque se a gente for ser bem sincera, qual criança que hoje em dia não tem acesso ao tablet, à televisão, enfim, faz parte da nova rotina das famílias. Então, os pais começaram a reclamar. A escola super aberta reuniu lá os professores do Year One, do Year 1 e resolveram que, ok, então a gente vai ter aulas online. E a partir daquele dia, através do aplicativo Zoom, isso, eu acho que foram exatamente isso. Foi a primeira semana sem, a partir da segunda semana já para ter aulas. Através do aplicativo. Então, a aula começa às 9 da manhã e vai até às 12h30 da tarde. Dividida por todas as matérias.
E, e assim, o que aconteceu? Teve uma quebra porque eles tiveram férias. Eu não concordei muito com a história da férias, já que a gente ia passar muito tempo longe, eu acho que deveriam ter emendado. Não fizeram, deram férias, até que eu acho para se reorganizar a escola, provavelmente. Deu esse período de férias, que foram de 2 semanas, e a Isabela começou a ter as aulas novamente agora, na semana passada. De novo. Então, assim, tudo Certo. normal, 9h30 até as 12h30. E aí a escola da Isabela veio surpreendendo, assim. Porque eu pensei, nossa, vai ser super difícil, criança pequena, como é que eles vão conseguir por tantas horas? Foi ajustando ao longo da semana. Eles começaram com uma Zoom atrás do outro. Então, a professora de matemática entrava, dava aula de matemática, saía e imediatamente começaria a aula de português, por exemplo. E isso para uma criança pequena é um pouco estressante. Então, eles, dessa semana agora, hoje começou 10 minutos de intervalo entre uma aula e outra. Funcionou muito melhor. E as aulas interativas. E nada que o pai, por exemplo, eu não tenho impressora em casa. Nunca compramos, nunca tivemos necessidade, não tenho. E aí, quando eu olho o material, eu fico, meu Deus, como é que a Isabela vai acompanhar? Enquanto um aluno, vamos supor, pinte, hoje eles estavam falando de volume. Aprendendo o volume, o que é um copo mais cheio, um copo mais vazio, enfim. Então, assim, enquanto a criança que tem impresso, ela pinta, a criança que acha que o copo que cabe mais coisa deve ser mais cheio, levanta a mão. E a professora começou a criar estratégias para que eles consigam interagir. Ou agora a criança que acha que isso está certo, gira. A criança que acha que isso está certo, dá 3 pulos. Então, assim, para uma criança dessa idade, está sendo excelente. A professora conseguiu captar a interagir realmente com a criança. E não simplesmente fazer exercício, porque com esse tipo de criança não funciona essa idade. Mas a escola ela tem uma série de materiais dentro da escola que as crianças usam dentro do seu dia a dia na escola como materiais impressos, sejam livros ou canetas, lápis ou o que quer que seja. Ela devolveu esses materiais para a família ou parte desses materiais para a família? Devolveu todo o material todo o material no dia que eles acabaram com as aulas. Então, quando termina na sexta-feira, a professora terminou as aulas, 12h30, a professora já manda uma lista com os direcionamentos dos links do Zoom e os materiais que vão ser utilizados durante a semana. Então, os pais têm o final de semana para preparar o que vai precisar, livros que vão ser usados, se vai ter usado uma canetinha, lápis de cor, um papel maior para fazer artes, porque eles estão tendo todas as aulas, inclusive as aulas de educação física, música, piano, tudo que a criança tinha é after school. Então, a partir da 1h30 começa as aulas extracurriculares de educação física, de Certo. música, dança, tudo através do aplicativo do Zoom. Entendi. Então, olha só, que interessante que você está contando, né? Assim, você tem uma programação semanal que é entregue para a família. Então, você, quando começa a semana, você já sabe exatamente o que vai acontecer ao longo da semana. Além disso, o que você está contando é que as aulas elas vão acontecendo ao vivo, e eles optaram por utilizar o Zoom, mas que aos poucos os professores começaram a aprender novas estratégias para fazer com que os alunos participem. E essas estratégias, passaram a ser intervalos entre esses encontros ao vivo e estratégias de utilizar o corpo da criança como forma de fazer com que ela se mantenha ativa também, né? Exatamente, interessada na aula. Claro que não foi assim, perfeição. O que aconteceu foi que a gente teve outra coisa que é muito legal, que eu acho bem importante, o grupo de pais. A turma da Isabela, as mães são super ativas. Então, assim, começou a aula no Zoom, tá todas as mães ali. Não tem muito o que fazer. Uma criança de 6 anos, a gente precisa estar participando. Porque, por exemplo, a professora de mandarim não estava entregando. Ela passou 2 dias, repita depois de mim. Repita depois de mim. Entendeu? Principalmente para várias crianças estrangeiras que não têm mandarim em casa, aquilo ali não anda. A gente acabou aquela aula, a gente tem um link direto com a escola, isso foi outra coisa que eles fizeram, um número de telefone só para assuntos ligados
de usar a tecnologia. A internet das professoras não está bom, aconteceu uma coisa, né? Falhou no meio do caminho, ou alguma professora está com algum problema de adaptação com a nova plataforma, porque também existiu professoras, por exemplo, que não sabiam deixar as crianças no mudo. Então, era aquela gritaria, imagina, 20 crianças falando ao mesmo tempo. Então, claro que não foi perfeito, a gente ainda está se ajudando, a escola com os pais, o tempo inteiro. E a escola está super aberta. Hoje, por exemplo, eles mandaram 2 pesquisas de satisfação, uma só com foco nos professores e outra pesquisa de satisfação com foco na tecnologia. O Zoom, a melhor plataforma. Entendi. Mas aí você entrou num próximo capítulo muito importante que a gente tem que tocar, né? Que é esse apoio e esse contato entre escola e a família, né? Você comentou que as mães são muito unidas na turma da sua filha, legal, mas institucionalmente, o que partiu da escola desse contato? Foi a criação do número do telefone específico para resolver o problema e que outras orientações acabaram acontecendo, Janaína? Primeiro que assim, que aulas, eles entenderam que não seriam obrigatórias. Então, assim, se alguém não mandar o seu filho para estudar online, não é obrigatório, porque principalmente para criança pequena, eu acho que vai mulher. Então, isso foi, eles desde o início deixaram aberto. Ó, se vocês quiserem, tá aí tudo que a gente pode fornecer. Se não quiserem, beleza. Outra coisa que eles fizeram foi dar um desconto de 10% nesse novo trimestre. Foi opção da escola. Alguns pais não acharam suficiente, tem um abaixo-assinado em andamento, acho que eles pedem 50% de desconto. Mas oficialmente da escola veio os 10% de desconto. Além disso, através das 2 plataformas que eu já falei, né, chama Dojo, Class Dojo, que é para crianças pequenas, e o Schoology, que é outra plataforma usada para toda a escola. Eles fornecem, a comunicação é aberta 24 horas por dia, se a gente quiser. E ali a professora, a cada aula terminada, né, cada dia terminado, a professora responsável, regente, ela entra em contato pelaquela plataforma, perguntando se a gente teve algum problema, alguma dúvida, se ocorreu alguma insatisfação diariamente. Então, essa plataforma é direta a comunicação com a escola. Além disso, Entendi. a escola é uma escola privada. A dona da escola, ela faz um seminário semanal. Então, toda segunda-feira, ela conversa através de uma live que ocorre às 9 horas, segunda-feira, com os pais. Então, ela vem falando de algum assunto, enfim. Outra coisa também é que eles, antes da gente entrar em quarentena, eles também nos dão... eu acho que foram horas antes de entrar a quarentena oficial, eles já tinham dito que a escola seria fechada. Então, eles nos fornecem também dados sobre o coronavírus. Obviamente, a gente consegue isso online em qualquer lugar, mas eles estão ali junto, dando diariamente, passando número de informação, número de novos casos, o que eles acham que vai acontecer, quais seriam Quer os dizer, próximos... acaba que a escola vira um hub confiável de informações para a família. E a escola se disponibiliza a ser esse hub, né? É uma extensão da vida de quarentena, assim. A gente conta com a escola, eu acredito que a escola está da mesma forma com os pais. Certo, entendo perfeitamente. Dentro dessa ação que a escola vem fazendo para poder ajudar a tomar conta da quarentena, e você estava comentando sobre essas atividades extraclasses, que aconteciam até há pouco tempo, né, dentro desse processo do contraturno, piano, o que quer que seja. Como é que essas atividades estão acontecendo em estímulo para a família? Se é que elas estão acontecendo? Como é que a escola está entregando essas atividades extras para a família? É da mesma forma que na aula. Tem na novela que está no Year One, começa um professor dando, por exemplo, a aula de dança. Ele começa, faz a dança lá, que é para toda a escola, e depois aquela sessão de Zoom ela é dividida de acordo com a idade da criança. Depois vem a professora específica da Isabela e faz uma brincadeira, que é para aquela criança um jogo, uma corrida, um caça ao tesouro dentro de casa. E então as aulas, por exemplo, elas são generadas e depois, na metade da aula, ela
se direciona para o público certo. E Entendo. assim, Então, o professor de piano, ele está ali com o piano, dando a aula de pírica, através do Zoom. entendi. Então quer dizer que o tempo da Isabela, da sua filha, ele passa a ser cada vez mais ocupado na aprendizagem formal, como você estava comentando, mas também com entretenimento pela escola. Quer dizer, a escola acaba ocupando o tempo dela tanto na atividade quanto no entretenimento. Exatamente. Para mim, sinceramente, eu estava de férias com a Isabela 2 semanas e eu mais feliz agora que a escola voltou. Tô bem mais feliz, pelo menos tem uma rotina. Apesar de eu ter que estar ali, porque ela ainda é muito pequena, ela tem uma rotina. Eu tô feliz, ela não está buscando subtítulo no tablet ou na televisão o tempo inteiro, que pessoalmente é uma coisa que me incomoda, porque a gente não tem. Vamos lá, a conexão da Janaína também está variando um pouquinho aqui para a gente, né? Minha conexão aqui está normal, mas vamos tentar ver se a conexão da Janaína retorna. Vamos lá, travou um pouquinho. Vai voltar, gente, vai voltar. Está normal aqui, já. Pronto. A conexão da Janaína caiu. Daqui a pouquinho ela retorna aqui para poder continuar conversando com a gente. Estou gostando muito desse bate-papo, tá? O bate-papo está sendo bem legal, porque a gente está aprendendo algumas outras coisas aqui de escolas. Aconteceram alguns comentários aqui também, falando que algumas escolas, a escola, uma sugestão para a gente assistir a live da escola Virou. Algumas pessoas falando sobre a escola do Rio de Janeiro que estão desenvolvendo algumas ações ou não estão desenvolvendo ações. Mas vamos esperar a Janina retornar aqui para a gente tentar concluir a conversa. Tá, ela não retornou ainda aqui, acho que ela teve algum problema de conexão por lá. A gente tem aqui uma essência do trabalho que está sendo feito. Tá aqui, vamos lá? Vamos retornar aqui com ela. Vamos lá. Tá voltando aqui a conexão da gente. Caiu essa conexão, voltou agora. Menino, vamos lá. Explode, meu celular superaqueceu, não me pergunta por que desligou. Mas não Tem importância. Tem problema, vamos lá. Você estava comentando aqui, a gente também está caminhando por esse final desse aprendizado bem legal, essa conversa da gente, ainda bem legal mesmo, entender todo esse processo de apoio, sabe? Eu não estou vendo algumas dessas questões aqui no Brasil, estou vendo outras, mas esse é um processo que as escolas é que vão perceber e buscar o que é mais importante para elas, né? Agora, legal você comentar com a gente sobre esse processo do apoio da família, do processo do entretenimento, da falta que você sentiu do período que ela estava longe da escola, né? Eu tenho uma última pergunta para poder fazer, que para mim é uma pergunta muito importante. Como é que foi a resposta da Isabela, da sua filha, com relação a essa ação? Porque eu imagino a saudade que ela também deve ter dos amigos da escola e dos professores. Como é que é o retorno? A Isabela, especificamente, ela é bem assim, ela é eu não sei como fala em português, ela é uma kinesthetic learning. Ela aprende com movimento, ela necessita estar em constantes movimentos. Ela tem um processo de sinestesia muito forte, né? Ela precisa... Exatamente, esse é o perfil da Isabela. Então, para ela, com a idade dela, ela gosta de brincar, ela não gosta muito de ter compromissos, nada disso. Eu sou uma mãe bem severa, por um lado, então, assim, ela sabe que ela vai ter que fazer, não vai ter muito jeito. Mas, para te falar a verdade, ela é que mais está aproveitando a quarentena, ela está amando a quarentena. Mas, assim, hoje, pela primeira vez, eu vi que ela adorou a aula. Eu acho que o próprio esses quebradinhos entre uma aula e outra, deu uma amenizada na situação e ela amou a aula, deu feedback até da professora de mandarim, tá mais divertida, porque foi uma coisa que a professora que realmente não estava muito engajada, que melhorou um monte. Então, assim, eu acho que tá sendo bem legal para ela. Claro que ela já começou a sentir saudade dos amigos, mas eu acho que para ela foi umas férias, na verdade. Essa é a verdade. Existe previsão de retorno aí? Para aulas ou sede de quarentena? A gente está na quarentena até o dia 12.
de maio, oficialmente. O que se fala, o que a comunidade, enfim, acha que ainda vai ter mais uma extensão. Essa foi a 4ª extensão da quarentena. Já teve aí datas e a gente foi indo. Cada vez que eles estendem é 15 dias a mais. Pelos números, como os números estão melhorando, graças a Deus, então eu espero que dia 12 a gente retorne. Agora, se as aulas realmente vão retornar com as férias batendo na porta, eu acho pouco provável. Certo. Eu acho que vai terminar o ano letivo online. Entendi. Eu acho que assim, o que a gente sai aqui desse bate-papo com aprendizagem, né? Se a gente puder elencar aqui alguma aprendizagem, para mim, a aprendizagem de escutar você, a sua experiência, é uma aprendizagem de entender que o papel da escola, ele não é só um papel duro de falar e o outro ouvir. Ele também tem que se preocupar com o entretenimento, com a ação física, com a diversão da criança. Eu gostei muito de escutar a estratégia de professores fazendo com que crianças se movimentem. Eu gostei muito de escutar a estratégia de manter o entretenimento, a escola manter o entretenimento com as crianças. Gostei muito da questão da programação também, isso é um fato bem legal, e da resposta que vocês estão desenvolvendo, né, aí dentro com vocês. Essas estratégias diferentes, elas vão ajudar com que outras escolas também entendam o que podem fazer, o que não podem fazer, tendo sempre essa visão de dentro para fora. É isso que a gente está tentando propor, não trazer soluções prontas de fora, né, mas escutar quem está dentro, não, e outra aqui coisa, dentro da ação. E de acordo com o aluno, com a idade da criança, e não dificultar a vida dos pais, entendeu? Porque tu mandar material que não é viável, a gente não tem como sair para comprar, né? Eu acho que ter essa coisa, ir pelo fácil e o que funciona. Eu acho que é isso que a escola fez e por isso que tem tanto sucesso, assim. Que legal. Muito obrigado, Janaína, pela sua atenção. Obrigado demais pelo tempo que você dedicou para bater papo. Se quiser deixar um recado para todo mundo, você está falando com uma porção de brasileiro que vai escutar isso agora e depois. Pode deixar recado para todo mundo. Aí do outro lado do mundo, você está exatamente do outro lado do mundo. Isso é bem legal. Eu estou quase já na terça-feira aqui. Mas eu acho que o mais importante, principalmente para a gente que é pai de criança e pequeno, principalmente, também não pensar que esse momento a gente tem que cobrar da escola como se tivesse tudo normal. É novo para todo mundo, né? Eu acho que também é hora da gente saber que a educação, aquela velha história que a educação ela vem de casa. E é isso que eu estou tentando fazer muito com a Isabela. E não basear a vida em quarentena, a vida dentro de casa, simplesmente na hora que ela está ali na aula. É aproveitar esse momento para fazer coisas. Por exemplo, a minha filha, eu não sabia que ela não sabia brincar. A Isabela não sabe brincar sozinha. Porque ela é uma criança que sai do horário de aula, que vai até às 15 da tarde, né? Quando ela está realmente na escola, então das 8 da manhã às 15 da tarde. E dali ela já vai para aula de capoeira, para manter cultura, sabe? Ela chega em casa às 6 da tarde, janta, faz o tema escolar, né? No Sul a gente chama de tema, acho que é lição de casa, e dorme. Ela não é uma criança, ela não tem tempo hoje em dia de brincar. Então, a quarentena está sendo excelente. E eu mesma, eu vou me exercitar, eu pulo corda, Isabela pula corda. A gente está inventando formas de juntas aprender. Então, a educação em tempos de quarentena não é só a educação curricular. Vai muito além disso. Eu acho que é a educação que a gente consegue dar para o filho dentro de casa. Coisas que a gente não tem tempo no nosso dia a dia. Então, eu acho que é mais, sabe, da gente não colocar culpa na escola, tentar, né, através de uma conversa legal, se alguma coisa não está indo bem, e juntos enfrentar essa fase e aprender, né, nesse momento novo. Eu acho que é o principal recado, e é o que eu estou tentando fazer. Não é todos os dias perfeito, tem dias que eu acordo e que a coisa não está andando, porque também faz parte da vida de quarentena, e respira fundo e tenta de novo. E é isso, muito legal. Muito legal, obrigado. E teve gente que está escutando, a gente ficou feliz. A Foguinho, que é uma professora e mestre de capoeira, que ajuda a escola, também está aqui, já mandando um axé pra gente. Está conectado com a sua fala também. Isso é bem legal. Obrigado demais pela sua participação, pela sua maneira de explicar para a gente com o coração aberto, sabe? Uma excelente sorte para vocês por aí. Esperamos que vocês visitem o Brasil e vamos bater papo mais para que a gente consiga se manter cada vez mais próximo. Obrigado muito pela participação.
pode contar. E muito obrigado por me chamar, por estar aqui. Obrigado. Obrigado, tá, Janina? Até logo. Tchau. Cuidem. Obrigado. Também. Um abraço. Outro.